Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam muito bem-vindos novamente aqui ao meu canal. É sempre um prazer receber vocês aqui e conversar a respeito ali das principais realidades e atualidades no mundo jurídico do direito tributário. Hoje estou aqui para conversar com vocês a respeito de um tema muito importante que afeta muitas empresas do Simples Nacional, no ramo de hotelaria, no ramo de pousadas, eh, acabam sendo ali o mesmo setor, né, de hospedagem, o público geral, restaurantes, lanchonetes, enfim, todas aquelas empresas que recebem em suas contas valores a título de gorjetas pagas por seus clientes aos seus funcionários. Perfeito, meus amigos? Vamos lá. Vamos começar tratando e entendendo o que é a gorjeta. A gorjeta nada mais é do que uma gratificação paga pelo cliente ao funcionário ali do seu bar, do seu restaurante, pelo excelente serviço prestado. Perfeito? Então o cliente ali chega, consome, ou se hospeda também, a gente tem ali a figura também da taxa de serviço nas hospedagens. O cliente fala, poxa, o serviço foi muito bom, me senti muito bem atendido, estou muito grato e feliz pelo seu atendimento. A remuneração do restaurante, do hotel, da lanchonete é devida ali pelos produtos consumidos, né, pelo serviço prestado. Agora, com relação a você, funcionário, vou lhe dar uma gratificação, vou te dar um extra, que aqui na nossa realidade brasileira é um valor, em média, de 10% pago aos funcionários. Perfeito? A gorjeta, ela pode ser discricionária, tá? A pessoa paga quanto quer. A, a empresa pode estabelecer simplesmente falar assim, olha, nossos funcionários não recebem gorjeta, então não pague gorjeta aos nossos funcionários, e aí é extrema importância que isso seja informados no estabelecimento ali, em local visível, perfeito, bem como é possível que simplesmente o restaurante fixe o valor a ser pago. Então, em todas as comandas, né, em todos os consumos, sempre vai vir lá destacado o valor de 10% automático. Caso a pessoa não queira, esse pagamento é excluído. Por que esse pagamento é excluído? Porque ele é uma gratificação. Ele não é obrigatório e isso é importante a gente deixar claro. Perfeito? Na legislação, nosso objetivo aqui inicial não é tratar a respeito da legislação trabalhista com relação ao tema, mas a gente precisa passar pela legislação trabalhista para que a gente entenda e compreenda perfeitamente por que esses valores não devem ser tributados. E o que ocorre, meus amigos? Para a legislação trabalhista, o tratamento empregado às gorjetas é de que esses valores não pertencem à empresa. Eles devem ser pagos aos funcionários, diretamente aos funcionários, conforme as formas ali de rateio estabelecidas por convenção coletiva ou por outro instrumento. Perfeito? Esses valores, de forma ideal, não podem sofrer descontos pelos empregadores, tá? A ideia, assim, em termos claros e objetivos, é que recebeu 20, repassa 20, tá? Não pode repassar menos, tem que ser exatamente cumprir ali o que a pessoa recebeu. A gente tem até casos na justiça trabalhista onde os magistrados cogitam até uma hipótese de apropriação de indébito quando o empregador não repassa de forma fiel esses valores ao empregado. E esse valor, e acaba sendo, infelizmente, uma grande injustiça, que, embora não seja uma liberalidade do empregador, esse valor compõe outras verbas trabalhistas. Perfeito, meus amigos? Então, acredito que eu tenha construído aqui para vocês, deixado bastante claro que o valor recebido a título de gorjeta pertence ao empregado e apenas passa pelos cofres da empresa. Até mesmo, meus amigos, por uma forma de se facilitar a organização e a gestão daqueles valores. Não faz sentido o garçom ali no dia passar na mesa, levar uma maquininha para passar ali o consumo do restaurante e levar outra maquininha para pegar a gorjeta dele. Perfeito? É mais fácil, é mais cômodo para todos se realizar tudo de forma centralizada ali nas contas bancárias da empresa.
E, óbvio, como eu já disse, a empresa também responde por esse acréscimo patrimonial com relação a outros valores, tá bom? E aí, férias, 13º, acaba também compondo ali esses valores presentes. Mas o que a gente quer tratar não é a respeito disso nesse momento. Perfeito, meus amigos? O que eu quero conversar com vocês aqui hoje é a respeito das empresas que estão no Simples Nacional. Elas acabam sendo tributadas sobre o valor que recebe a título de gorjeta. E explico por que eles acabam sendo tributadas no Simples Nacional. Simples Nacional, ele estabelece que a base de cálculo do imposto vai ser a média dos últimos 12 meses de impostos pagos. Então, meus amigos, mediante a apuração desses 12 meses de faturamento, que é obtido a partir da receita bruta, e aí que está a grande questão. A grande questão é a receita bruta, pois a receita bruta considera todo aquele valor cobrado ali no cupom fiscal, ali na nota fiscal, perfeito? E, de praxe, o valor cobrado a título de gorjeta também está incluído ali no valor da nota fiscal, perfeito, meus amigos? Com isso, a gente tem um acréscimo na base de cálculo do imposto. Retornando lá o que falamos, a base de cálculo do imposto é a média dos últimos 12 meses do faturamento bruto. E o faturamento bruto do Simples Nacional considera aquilo que está destacado na nota fiscal, perfeito? Essa situação é uma situação muito injusta, perfeito? Em 2017, a gente teve uma tentativa de alteração legislativa envolvendo especificamente a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, por meio da edição da Lei 13.419, de 13 de março de 2017, procurando trazer ali mais clareza ao tema e trazendo também os benefícios fiscal indireto. Haja vista que essa lei previa que, lá no seu parágrafo 4, que as gorjetas pagas não constituem, esse é o texto expresso da lei, que conforme a redação anterior dada, não constitui receita própria dos empregadores, destinando-se aos trabalhadores e será distribuída segundo critérios de custeio e de rateio definidos em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Essa foi a redação da legislação dada pela Lei 13.419, perfeito, de 2017. Porém, meus amigos, nada são flores na vida dos empregadores brasileiros, na vida dos empresários brasileiros. Essa legislação, ela não foi muito para frente, tá? Ela chegou a vigorar ali por aproximadamente 2 meses, tá? Até que veio a Lei 13.467, de 13 de julho do referido ano, e modificou, alterou novamente, né, a legislação ali, o artigo que tratava a respeito disso na CLT, e retornou novamente a essa confusão que a gente vive hoje, perfeito? E por que uma confusão, meus amigos? Todos nós aqui concordamos que não apenas nós, não apenas eu, você, mas também o judiciário trabalhista, o judiciário fazendário reconhece que as gorjetas não pertencem ao empregador. Como eu disse lá no início da nossa explicação, é um valor que apenas transiciona. Ele entra nos cofres da empresa, mas são repassados, pagos, entregues aos empregados. Não trata-se de riqueza nova, uma expressão muito bem utilizada na exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS é essa. O ICMS, se dizia na ocasião do julgamento, não constitui receita nova, não é faturamento, não é riqueza, é apenas o valor retido e transmitido ao Estado. E a mesma lógica que se aplica ao caso das gorjetas, haja vistas que não geram uma riqueza ao empregador, certo? Ou menos se espera que não cause uma riqueza ao empregador, haja vista pertencer ao empregado e apenas o empresário ali, o empregador,
age como mero administrador. Recebi, repassei conforme a legislação ali, a convenção, o acordo coletivo estabelece. Perfeito, meus amigos? Sem dúvida com relação a isso. Porém, a Receita Federal diverge desse entendimento. Ali nós temos ali a consolidação, uma COSIT. O que é uma COSIT, Ramon? É uma solução de consulta, perfeito? Duas soluções de consultas foram realizadas à Receita Federal, indagando a respeito da mesma questão sobre uma empresa do Simples Nacional. Nas duas situações, foi a COSIT 99 e a COSIT 191. Nas duas, empresas, restaurantes que estavam no Simples Nacional indagaram ao Fisco Federal, à Receita Federal, a respeito se as gorjetas, os 10%, compõem ou não a base de cálculo do Simples Nacional. Em ambas as situações, ambas ali no ano de 2014, a Receita Federal disse que compõe sim. As gorjetas compõem o cálculo do imposto do Simples Nacional, haja vista a disposição ali do artigo 3º, parágrafo 1º da Lei Complementar 123, número 6, perfeito? De 2006, tá? Além disso, nós também temos ali uma resolução do CGSN 94 de 2011, ali no seu artigo 2º, inciso 1º, que estabelece a base de cálculo do Simples Nacional, que comporia esse refaturamento bruto ou não. Então, com base nessas duas normas, vamos chamar assim, a Receita Federal disse, não, deve ser cobrado, ser incluído, melhor dizendo, as gorjetas no cálculo do Simples Nacional. Não preciso explicar aqui a desvantagem que essa posição da Receita Federal traz, né? Na prática, estamos dizendo que as guias do DAS, as guias de recolhimento do Simples Nacional, estão 10% mais caras. E injustamente 10% mais caras. Perfeito? Como eu disse, meus amigos, não é uma questão que eu, como advogado, defendo, mas é uma questão que o próprio judiciário já decidiu reiteradas vezes a respeito do tema, determinando a exclusão desses valores do cálculo do Simples Nacional. Vamos lá? Nós temos aqui, vou citar apenas, não vou compartilhar a tela aqui com vocês, nós temos o RESP 399.596 do DF, a gente também tem o RESP 133.904, perdão, 1.339.476 de Pernambuco, tá bom? E o que dizem esses RESPs? Em ambos os RESPs, a jurisprudência é reiterante e pacífica, ao determinar que os tributos como PIS, COFINS, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, CSLL, não podem incidir sobre os valores recebidos a título de gorjeta, tá? E, não incidindo sobre esses valores recebidos a título de gorjeta, eles devem ser segregados, eles devem ser eliminados na base de cálculo, tá bom? Por quê, Ramon? É uma questão que muitas pessoas me perguntam. Ramon, a gente tem decisões do judiciário favoráveis aos contribuintes, mas essas decisões não estão sendo aplicadas na prática pela Receita Federal. Por que isso? Meus amigos, embora a gente tenha diversas decisões no STJ a respeito do tema, elas não são decisões vinculantes, tá? O que não são decisões vinculantes? Não são decisões onde se determina a aplicação a nível nacional. A gente tem decisões onde o contribuinte ingressou com processo judicial requerendo aquilo ao juízo, tá? E o STJ se discutiu a questão e o STJ se consolidou a favorável a ele. Tudo bem? Então, meus amigos, a realidade hoje é triste, mas é essa.
hoje, contribuinte que quer se ver livre da cobrança das gorjetas ali incluídas na base de cálculo do Simples Nacional, precisa recorrer a um advogado, precisa valer-se de uma decisão judicial para excluir esses valores. Uma questão que muitos me perguntam também a respeito é: Ramon, eu posso excluir esses valores por livre vontade do meu Simples Nacional? Chega para o meu computador e fala assim: ó, a partir de hoje, o valor que passou na minha conta a título de gorjeta, você não vai mais incluir na base de cálculo do Simples Nacional. Eu posso fazer isso? Poder você pode. Você é livre para fazer o que você quiser. O grande problema é que Receita Federal, identificando essa prática, ela irá lei atuar, tá? Ela aplicará o imposto, incidirá todas as penalidades ali por sonegação fiscal, tá? E corre-se ainda o risco de uma representação para fins criminais pela existência ali de um crime de sonegação fiscal, que é um crime que poucas pessoas sabem, mas é um crime você omitir receitas, você prestar declarações falsas, tá? Declarações fraudulentas. Perfeito, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha trago mais informações, esclarecido a questão para vocês. Estou aqui num cenário novo, porque estou aqui aproveitando um pouquinho o feriado aqui de Semana Santa, tá bom? Mas sempre estarei aqui com vocês, trazendo vídeos, novas informações importantes para tutela, informações importantes para resguardar, tutelar, proteger o seu direito, fazer valer o seu direito, porque isso que é o importante para nós brasileiros, fazer valer o nosso dinheiro, não pagar mais imposto do que efetivamente devido. Tá bom, meus amigos? Não esqueçam de deixar seu joinha, deixar o seu feedback, seu comentário aqui embaixo, tá bom? E compartilhe para que essa mensagem chegue a outros contribuintes, a outros empregadores, a outros empresários e eles consigam alcançar um pagamento justo da sua carga tributária. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até mais. Tchau, tchau.